Você por acaso conhece a tão temida pelos brasileiros, a tal da inflação? Para aqueles que viveram entre os anos 80 e 90, sabem muito bem do que se trata. Na época, onde a inflação chegou a bater seu pico máximo de 2.467,15% ao ano. Na mesma, onde de manhã as coisas estavam um valor e à tarde já estavam com um preço totalmente diferente. Com a chegada do Plano Real no mês de junho de 1994, a inflação começou a normalizar, chegando à casa de 47,43%. Dando assim origem à moeda que conhecemos hoje, o real. Mas afinal, o que é essa tal da inflação, que pode influenciar diretamente no poder de compra das pessoas? E você sabia que no Brasil, segundo a Gazeta do Povo, cerca de 66,4% da população brasileira não sabe a certo o que é inflação? E nesse vídeo eu irei falar sobre o que é inflação, suas categorias, como se calcula e como se proteger dela. A inflação é um termo na economia dado para o aumento generalizado dos preços de bens e serviços. O resultado disso é que o poder de compra da população cai, por conta dos preços que estão cada vez mais altos, tornando os produtos menos acessíveis à população. E a inflação apenas eleva o preço dos bens e serviços. Quando nos referimos à queda da inflação, temos outro termo para isso. Chamamos de deflação, que é o total oposto da inflação. De uma forma mais simplificada, com a inflação alta, o seu dinheiro vale menos gradativamente ao longo do tempo, e a deflação, o total oposto. Um exemplo recente da inflação é na própria pandemia. Por conta da inflação generalizada de todos os países, a economia acabou dando uma esfriada, fazendo com que a inflação fosse lá para as alturas. E a mesma coisa que você comprava antes da pandemia por um valor X, hoje você compra por um valor Y mais alto, por conta da inflação, e claro, mais alguns outros fatores aí. Além disso, na inflação existem diversas categorias, ao total temos 10 categorias. A inflação de demanda ocorre quando a demanda agregada, a procura total de bens e serviços econômicos, que é maior que a oferta agregada. Em outras palavras, podemos dizer, há mais consumidores demandando certos produtos e serviços do que produtos disponíveis, ou capazes de ofertá-los por questões como aumentos salariais acima dos ganhos de produtividade, redução de impostos sobre o consumo, taxa de juros real negativa, facilidade de acesso ao crédito, governo gastando mais do que arrecada, e entre outros. Como exemplo, podemos citar a procura de empresas por profissionais de tecnologia. Como há mais companhias demandando esse tipo de especialista do que existem pessoas qualificadas disponíveis no mercado. O preço do trabalho, isto é, o salário, é pressionado para cima, por conta da escassez de profissionais na área. A inflação de oferta, também chamada de inflação de custos, acontece quando os preços sobem devido ao aumento dos custos dos ofertantes, ou seja, produtores, de determinados bens ou serviços na economia. Essa elevação de custos pode ocorrer por vários motivos, tais como preços dos insumos, gastos com energia, impactos climáticos, aumento de salários, tecnologia deficiente e entre outros. Um bom exemplo é a crise hídrica do Brasil em 2021, situação em que o consumo de energia elétrica se manteve elevado, mas o nível dos reservatórios da hidrelétrica, principal fonte geradora do país, estão abaixo, o que aumenta os custos de produção. Assim, os preços aumentam para equilibrar o valor desses bens na economia. Os economistas chamam de inflação estrutural o aumento de preços generalizado que tem como causa as deficiências ou precariedades da infraestrutura e da cadeia produtiva. Nesse caso, a ineficiência e falta de força na infraestrutura elevam os custos de produção que, por sua vez, encarece os preços pagos pelos consumidores finais. Além disso, quando as mercadorias são mais voltadas ao mercado externo do que interno, é possível que haja falta de alguns produtos no mercado nacional. Pense, por exemplo, nas falhas da infraestrutura de transporte e logísticas que há no Brasil atualmente e na greve dos caminhoneiros que ocorreu há alguns anos. Na impossibilidade de escoar os produtos por meio além das estradas, como ferrovias, transportes aéreos ou aquáticos,
O representamento causado pela greve impactou a lei de oferta e demanda e encareceu vários produtos. A inflação espiral ocorre quando há um ciclo em que os trabalhadores recebem reajustes ou aumento de salários para recompor a perda de poder aquisitivo causado pela inflação da economia. Com mais dinheiro em mãos, eles têm mais recursos para gastar. Quando há aumento dos gastos, mais dinheiro circula na economia. Além de os produtos precisarem elevar os preços das mercadorias, já que estão tendo custos maiores com a mão de obra por aumento salarial, o que provoca mais inflação, e é por isso esse fenômeno recebe o nome de espiral inflacionário, simplesmente um ciclo infinito. A inflação global é a situação em que várias das principais economias do mundo observam o aumento dos seus índices de inflação de modo simultâneo. Isso significa que os índices de preço estão subindo globalmente. Esse é um fenômeno que está mais propenso a ocorrer conforme o avanço da globalização e em ocasiões como o aumento dos preços das commodities. Praticamente todas as nações compram e vendem entre si no comércio internacional, que também está sujeito às leis da oferta e da procura. Seus custos produtivos aumentam, isso é refletido nos preços dos itens do comércio exterior. A inflação inercial tem suas ligações com o fator psicológico da inflação comum. A inércia é o processo relacionado à expectativa da inflação e ao que os economistas chamam de memória inflacionária. Quando os consumidores e vendedores já esperam que a inflação vá subir, eles precificam os produtos e serviços antes mesmo de existir o aumento. Ou seja, por medo de que os preços subam, os produtores reajustam as etiquetas antes que a inflação se confirme e seguem fazendo isso até que serem interrompidos por algum fator. Esse fenômeno pode se espalhar rapidamente pelo poder psicológico. Ao ver um concorrente aumentar os preços, um produtor pode fazer o mesmo, sem mesmo saber qual será o nível da inflação que será ou qual patamar de aumento de custos terá. A inflação monetária acontece quando há emissões de dinheiro de forma descontrolada por parte do governo. O dinheiro serve para remunerar produtos e serviços. Se há mais dinheiro do que o produto e serviços em circulação, os preços aumentam para reequilibrar a economia. Por isso, a Casa da Moeda deve seguir uma política de produção de dinheiro novo, baseado em fundamentos econômicos. Além disso, o governo deve ficar de olho no multiplicador bancário, isso é, quanto dinheiro os bancos podem emprestar em relação ao que eles possuem de fato nas suas reservas. Essas são algumas das medidas para evitar que dinheiro demais seja derramado na economia de uma vez. A inflação reprimida se manifesta quando governos adotam políticas de congelamento de preços ou determinação de preços máximos por produtos e serviços, o que gera escassez. Por exemplo, imagine que o custo para fabricar travesseiros é de R$20 por unidade. Se houver a determinação de que o preço máximo de venda deve ser de 12 por travesseiro, por que o fabricante produziria travesseiros com prejuízo? Sem incentivos e lucros para produzir, os produtores abandonam o mercado, gerando escassez, menos itens sendo ofertados e mais pessoas procurando, que acaba ocasionando o aumento dos preços. O que acontece naturalmente acontece quando o governo descongela os preços e a inflação reprimida surge toda de uma vez. A estagflação é um conceito econômico em que uma economia registra crescimento estagnado e alta inflação, ou seja, a economia não cresce e os preços sobem sem parar, mesmo que as famílias estejam consumindo menos. Como vimos, os preços podem subir por conta de outros fatores, além da pressão do consumo, aumento das commodities, crise hídricas, fatores psicológicos da inflação e etc. Por fim, temos o conceito da hiperinflação, que acontece quando o descontrole inflacionário chegou aos níveis tão absurdos que os preços passam a ser reajustados nas dezenas ou centenas percentuais de uma única vez. Entram fatores psicológicos,
produtivos e econômicos da inflação de modo muito forte e acelerado. A hiperinflação é quase como um filme de terror em que o poder de compra do dinheiro desaparece rapidamente. Os preços não param de subir e provoca recessões econômicas. O Brasil já enfrentou um cenário de hiperinflação logo antes da criação do Plano Real, igual citado anteriormente. O gráfico mostra a inflação desde 1980 a 1994, indicando o índice IPCA. Dá para se ver o porquê os brasileiros têm tanto medo da inflação. Afinal, como essa perda do poder de compra é calculada? Para isso, como veremos à frente, os índices de inflação trabalham de um modo bem parecido. Fundamentalmente, é necessário, primeiramente, determinar uma cesta de referência. Os economistas observam quais são os produtos e serviços essenciais para um consumidor típico: alimentos, gastos com transporte, educação, moradia, saúde e etc. Depois, é coletado os preços e definido o ano base. Com a cesta definida, os pesquisadores observam qual é o preço médio praticado no mercado em diferentes locais de um modo geral. O primeiro resultado é o ano base, que servirá como ponto inicial. Depois é feito o cálculo do índice de preço. Com o custo de cesta em mãos e com o ano base definido, basta então calcular o índice de preços ao consumidor, que mostrará quanto a média dos preços muda de período para o outro. Esse índice de preços é calculado da seguinte forma: índice de preço ao consumidor é igual preço da cesta de bens e mercadorias no período observado dividido pelo preço da cesta no período base vezes 100. Em outras palavras, se a inflação fecha o ano em 5%, isso significa que o seu dinheiro perdeu o poder de compra nesse nível. Ou seja, os R$100 que você usava no supermercado no começo do ano compraria 95 em mercadorias um ano depois. Além disso, se a sua renda não sobe ao mesmo nível da inflação, você literalmente fica mais pobre, pois precisa gastar mais dinheiro para comprar os mesmos bens que comprava antes. Chamamos de renda ou rendimento real, o resultado que sobra do seu salário ou investimento após os efeitos da inflação. E isso vale para tudo, desde corte de cabelo até carro novo. Afinal, pela lei da oferta e da procura, para chegar a um preço de equilíbrio bom para compradores e vendedores, todos os preços da economia passam por algum tipo de inflação ou deflação, que é o processo inverso quando a medida geral dos preços cai de um período para o outro. Uma pergunta que deve estar na sua cabeça agora deve ser: como eu fujo da inflação afinal? Para isso, existem diversos tipos de investimentos que te protegem da inflação. Vou dar 2 exemplos: um investimento que você pode fazer e um que você deve passar longe. Quando falamos de investimento, o pensamento inicial do brasileiro normalmente é saber como fazer o dinheiro render na poupança. Porém, há mais de 20 anos que essa deixou de ser uma boa aplicação. Então você deve passar longe dessa. Já no Tesouro IPCA é uma boa alternativa para se proteger e fazer o dinheiro render mais do que a inflação. São os títulos públicos do Tesouro Direto, atrelados ao IPCA. Apesar de ser um investimento de renda fixa, eles vão render a variação da inflação do período investido, mais uma taxa de juros conhecida no momento da aplicação. Desse modo, você tem a plena certeza e segurança de que haverá retorno real, mesmo se o IPCA sair de controle. Existem outros tipos de investimento que rendem acima da inflação, mas isso fica para outro vídeo. E infelizmente chegamos ao fim desse vídeo. Mas aí, o que achou? Espero que tenha conseguido entender hoje um pouco mais sobre a nossa economia. Qualquer dúvida, ideias para outros vídeos ou até mesmo críticas são sempre bem-vindos nos comentários. Meu nome é Marco e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.